Roxane Maria. Ela é mestranda do curso de administração, do mestrado acadêmico aqui da UNP. Tá certo? E aqui a gente vai apresentar o projeto dela de dissertação. A nossa proposta é enviar esse projeto para o Enajus, né? E aqui eu vou querer o feedback de vocês, principalmente o pessoal da área jurídica, da área do direito, ver se a gente consegue algum feedback proveitoso da parte teórica, a fim de melhorar o nosso trabalho, né? E enviar já bem mais alinhado para o evento, tá certo? Então, Roxane, ela fez os slides da apresentação, tá? Acho que é interessante colocar os slides, que é mais fácil o acompanhamento. Vou colocar. A gente ainda não fez o resumo expandido, então a ideia que eu tinha combinado era fazer a apresentação de hoje, se precisar fazer alguma grande mudança, depois a gente faz o resumo expandido, tá certo? Então, ela já fez a apresentação do projeto dessa dissertação, então foi semana passada, por isso que a gente não apresentou, então foi na sexta-feira da semana passada. A professora Joyce participou da banca, e a ideia é que a gente pegar todos esse feedback, né, o que é que a gente fez na banca do projeto e também aqui no grupo de pesquisa, e fazer parceria com a professora Joyce, quem mais desejar, se tiver interesse, e mandar esse trabalho para o Enajus, tá? Então, fica à vontade, Sandra, pode apresentar. Tem algum limite de tempo, professor Luciano? Algumas... Não, como tem outro grupo, assim, se a gente conseguir concluir a apresentação uns 15 minutos, para a gente ter um debate, de tempo, então, para o outro grupo que vai apresentar, né, para Pedro e Kelly apresentarem. Pronto, ótimo. Então, fica à vontade. Tá compartilhando? Tá sim. Pronto. Só coloca no modo exibição. Isso, se caso sair, vocês me avisem. Tá bom. Obrigada. Porque a internet tá dando uma oscilada. Tá ok, né? Fica à vontade, pode começar, Sandra. Tá ótimo. Bem, pessoal, boa tarde, mais uma vez. Eu me chamo Roxane Maria, né, como o professor falou. Eu moro aqui em Rio Tinto, no interior da Paraíba, e sou aluna do mestrado acadêmico em administração da UNP, certo? Quero agradecer o espaço e o convite, né, para estar apresentando aqui o meu projeto de dissertação. E esse projeto, ele está intitulado de Impacto dos Fatores Contextuais na Eficiência dos Gastos Públicos com Segurança nos Estados Brasileiros, né? Estando aí sob a orientação do professor Dr. Marcelo Bila, tá? Então, a temática da segurança pública, ela é uma temática aí, uma das mais discutidas pela sociedade e pelos gestores públicos atualmente. E isso acaba demonstrando o contexto, né, preocupante no qual estamos inseridos, né? A sociedade em si está inserida. Trazendo aí números absolutos, né? Só alguns dados, cerca de 1,2 milhões de pessoas perderam a vida no Brasil, aí no período entre 1991 e 2017, em decorrência de homicídio doloso. Então, esse é um dado apenas de um tipo de crime, né? Mas a gente se depara, né, nessa nossa realidade com dados alarmantes e uma situação realmente preocupante. E essa situação, ela acaba implicando em altos investimentos e em altos gastos com o setor, né? Necessita de altos gastos. No período aí de 1995 a 2018, esses gastos eles aumentaram cerca de 116%, ao mesmo tempo em que o quantitativo de homicídios aumentou 76,4%. Esses são dados trazidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Cortou um pouco a minha conexão. Não sei se foi só aqui. Realmente aqui parou. Isso, o áudio parou por aqui. Agora eu acho que caiu. Voltou, Jackson, voltou. Volta aí 30 segundos do que você estava falando. Vocês ouviram? Tá onde? Acho que tá ruim. Bila, será que se ela não desligar o vídeo não melhora lá a conexão? Se você quiser também que a gente passe para você o Me ouvindo? slide.
Você pode... Deixa eu falar aqui com ela. Você vai escutando, Sandra? Você pode desligar o vídeo, ver se melhora um pouco. Eu acho que caiu aqui. Eu mandei mensagem para ela e eu acho que não chegou no WhatsApp. Eu acho que tá travado até o dela, a imagem dela. É, Qualquer coisa, Billy, você pode até passar o slide para ela também, que aí não pega tanto da conexão dela. Ela fica mais só com o áudio, se for o caso. vocês... Sânia, tá escutando? Acho que Oi? a conexão ficou um pouquinho ruim. Oi? Tá melhor. Se você quiser fechar o vídeo para melhorar, a gente está discutindo aqui agora. Estão me ouvindo? Estamos sim. Agora a tela ela não está aparecendo mais os slides. Se você puder compartilhar novamente. Tá. Será que não é melhor outra pessoa compartilhar os slides dela? Que aí não puxa tanto dela. É. Deixa eu pedir Pra aqui. poder enviar. Tá compartilhando? Tá. Assim. Vamos lá, Joxane, vamos lá, Sandy. Vamos tentar fazer sem um vídeo, né? Que talvez fique melhor. Eu cortei o vídeo, né? Tá aparecendo aí não, né? Tá não. Sim, Pronto, vamos lá. cortou. Pronto. Vocês conseguiram ouvir até que ponto? Só para eu ter noção. Até a parte das estatísticas que você estava falando, dos crimes. Tá. Então, só continuando, peço desculpas, a internet tá oscilando muito hoje. Então, e essa realidade, né, acaba implicando em altos gastos, né, no setor da segurança pública, tendo aí um aumento de 116% nesses gastos no período de 1995 a 2018, ao mesmo tempo em que o quantitativo de homicídios aumentou 76,4%. E aí são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Então, a criminalidade, ela realmente é um dos problemas sociais que mais avança na atualidade, e isso acaba acarretando o questionamento por parte da sociedade, né, com relação à eficiência da aplicação desses recursos públicos, né, no setor da segurança. Então, essa eficiência, ela muitas vezes pode estar sendo influenciada por fatores, né, que fazem parte do contexto daquela realidade, e esses fatores acabam influenciando essa eficiência. Então, é importante que se compreenda esses fatores, com o intuito aí de ter uma avaliação mais consistente dos níveis de eficiência e proporcionar um melhor gerenciamento desses recursos. E aí nós chegamos à problemática proposta no projeto, que é quais são os fatores contextuais que impactam na eficiência dos gastos públicos com segurança nos estados brasileiros. Então, nós temos o objetivo geral, que é identificar os fatores contextuais que impactam, né, essa eficiência, e para alcançar esse objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos propostos. O primeiro deles é investigar as variáveis que se relacionam com o desempenho da segurança pública. O segundo objetivo é estimar a eficiência dos gastos públicos com segurança. E o terceiro objetivo é relacionar os fatores contextuais com a eficiência. E aí, alcançando esses 3 objetivos específicos, nós atingimos aí o objetivo geral e conseguiremos, né, fazer essa identificação dos fatores contextuais. A justificativa do projeto, ela está dividida em três aspectos: o aspecto teórico, o aspecto gerencial e o aspecto social. Com relação ao aspecto teórico, o projeto ele se embasa no fato de que há uma concentração dos estudos com relação à temática
nas áreas da saúde e educação. Então, isso acaba ocasionando lacunas em outros setores, como é o exemplo da segurança pública. Então, há essa necessidade de estudos que tratem da temática, voltando-se para a área da segurança pública, né? Além disso, há uma necessidade de estudos que abordem aspectos longitudinais. Então, tem essa necessidade teórica de se observar o progresso da eficiência, né? Então, estudos com aspectos longitudinais que tragam eficiência dinâmica são necessários, assim como estudos que, além da análise da eficiência, considere a influência de variáveis ambientais nessa eficiência. Ou seja, também há essa necessidade, né, de trazer essa análise mais aprofundada, observando a influência das variáveis. Com relação ao aspecto gerencial, né, observa-se que os estudos sobre a temática, eles representam uma ferramenta importante para os gestores públicos, né, os resultados de estudos que abordem a temática, eles acabam proporcionando um melhor entendimento das variáveis envolvidas, então, acaba auxiliando aí os gestores nas suas tomadas de decisões, né, para que eles possam entender melhor como lidar com essas variáveis, como também contribuir com uma utilização mais racional das verbas públicas. E aí, mais uma vez, contribuindo com o direcionamento, com a tomada de decisão desses gestores. O terceiro aspecto, que é o social, né? Então, além de trazer essa visão gerencial e teórica, nós temos a social, observando que a verdade ela demanda cada vez Começou a travar. não as suas necessidades, mas que também prezem pela qualidade e redução de custos. Então, Acho que normalizou, Sânia. oi, Pode continuar. estão me ouvindo? Pode ser breve também na apresentação, tá certo? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, o terceiro aspecto. Tá. Então, trazendo o aspecto social, né? Observando que o cidadão, ele é o principal financiador aí do gasto público, então, há essa necessidade dele avaliar, dele conhecer a aplicação dos recursos públicos, e assim, os trabalhos que abordam a temática acabam contribuindo com esse controle social. Então, há essa necessidade também. Então, o projeto é composto pela introdução, né, posteriormente pelo referencial teórico, dividido em 3 partes. Após o referencial teórico, nós temos a metodologia e, por fim, o cronograma proposto, né, para o desenvolvimento da pesquisa. Com relação ao referencial teórico, ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte trata do contexto da segurança no Brasil. Então, a gente trabalhou a questão dos 3 paradigmas principais da segurança no Brasil, né? Então, nós abordamos a segurança nacional, a segurança pública, a segurança cidadã, então, toda essa evolução até o contexto atual. No segundo momento, nós tratamos da eficiência dos gastos públicos com segurança, então, trazemos conceitos, tipos, né? Toda essa questão da eficiência dos gastos públicos, especificamente no setor da segurança. E a terceira parte do referencial trata de um levantamento de evidências empíricas anteriores. Então, nós fizemos esse levantamento, né, para entender o que o pessoal estava pesquisando, objetivo, principais resultados, modelos utilizados, e aí fechamos a terceira parte do referencial teórico. Então, nós entramos na metodologia, né? Então, como eu falei, foram propostos 3 objetivos específicos. Para cada objetivo específico, nós determinamos um método que será utilizado, né? Então, para o objetivo específico 1, será utilizado o método da revisão da literatura. Para o objetivo 2, será utilizada a análise envoltória dos dados, né? Análise IDEA.
E para o alcance do objetivo específico 3, será utilizado o método de regressão com dados em painel. E aí, aplicando todos esses métodos, alcançando os objetivos, chegamos ao nosso resultado final. Então, quanto à abordagem do problema, nós teremos uma pesquisa quantitativa. Quanto aos objetivos, ela será descritiva e explicativa. Quanto ao procedimento técnico, nós teremos um levantamento. Será classificado como um levantamento. Ok? E aí, a definição da nossa amostra foi feita com base, né, na Constituição Federal, né? Ela que determina que a maioria dos órgãos responsáveis pela segurança pública estão aí submetidos aos governadores do Estado e Distrito Federal. Então, é necessário que essas 27 unidades federativas sejam o nosso objeto de estudo. Então, são as 27 unidades federativas brasileiras a nossa amostra. Tá? Então, nossa proposta é analisar o período aí que compreende de 2010 a 2019, tendo como base de dados, algumas bases de dados, na verdade, né? Como, por exemplo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós temos como base de dados também a pesquisa perfil das instituições de segurança pública, elaborado pelo Ministério da Justiça, assim como alguns portais eletrônicos, como IBGE, INEP e o portal eletrônico do IPEA. E aí, com base em cada variável, nós temos a sua base de dados, né? Onde será extraída essa variável, os dados dela. E aí, passando para a parte do tratamento de dados, o primeiro momento será a estimação da eficiência, né? Então, como eu falei, nós utilizaremos a análise DEA, mais precisamente o modelo network dinâmico, utilizaremos o software Stata e determinamos para a realização dessa análise os fatores que estão aí no quadro, como vocês podem ver. Então, como insumo, nós teremos a despesa per capita com segurança pública, como o link, o efetivo policial por habitante, como produtos, o inverso dos índices de homicídio, latrocínio e estupro, e como variável carryover, nós teremos as unidades operacionais, que é mais uma variável voltada para a infraestrutura. E aí nós chegamos ao nosso modelo proposto, certo? Que aí é composto por uma primeira divisão, que seria mais uma divisão voltada para a aplicação do recurso, né, o financiamento, e ligado aí pelo efetivo policial, né, a partir da aplicação em efetivo policial, nós temos na segunda divisão como é que repercute, como é que se dá essa ligação, chegando aí aos índices de criminalidade, né? Então, seriam essas duas divisões, ligado pelo link o efetivo policial, também sofrendo a influência das unidades operacionais, que é uma variável que perpassa períodos. Então, seria esse modelo proposto, né, e que nós iremos analisar. E a outra etapa do tratamento de dados diz respeito à análise de regressão. Então, após a estimativa da eficiência, nós iremos analisar a influência dos fatores nessa eficiência. Então, nós iremos avaliar os fatores tamanho populacional, PIB per capita, IDEB, coeficiente de Gini e o IDH. Então, nós iremos analisar a influência desses fatores sobre a eficiência. E aí, nós iremos testar 5 hipóteses, né, que foram levantadas. A primeira hipótese, que os estados com maior tamanho populacional tendem a ter um maior indicador de eficiência, então, uma relação esperada positiva. A segunda hipótese, estados com menor PIB per capita, eles tendem a ter um maior indicador de eficiência. A terceira hipótese, estados com maior IDEB tendem a ter um maior indicador de eficiência. A quarta, estados com menor coeficiente de Gini tendem a ter um maior indicador de eficiência, então a relação esperada é negativa. E a última hipótese a ser testada é que estados com maior índice de desenvolvimento humano, eles tendem a ter um maior indicador de eficiência, então uma relação esperada aí positiva, né? Quanto maior um, maior o outro. E aí o cronograma da pesquisa, com o intuito de ser finalizada
levando em consideração o período de 2021, com o intuito de defender a dissertação no mês de dezembro, certo? Algumas referências, e obrigada pela atenção de todos. Ótimo, Sandra, boa apresentação. Desculpa a internet, minha gente. Não, sem problema. Então, aqui, como no seu próprio trabalho, né, existem alguns fatores contextuais aí que a gente não tem controle e tem que levar em consideração. Verdade. Então, eu sei que é um assunto que eu acho que nem todos no grupo aqui têm familiaridade, mas se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões, a gente fica muito feliz em tentar explicar e tentar auxiliar a compreensão. Então, passo a palavra para o professor Luciano e ficamos abertos aqui a questionamentos. Obrigado, Marcelo. Antes de passar a palavra para o grupo, eu queria fazer Bom, primeiro parabenizar a Sani, né, que eu já vi que é o nome de guerra dela, né? Isso. Parabenizar a Sani pelo trabalho, parabenizar o seu orientador, assim, a apresentação muito arrumada, extremamente técnica, metodologicamente bem orientada, excelente. A minha função é um pouco difícil, sempre, porque assim eu tento manter a interdisciplinaridade na mesa assim, no radar do grupo. Eu participo de um outro grupo da área de administração e, portanto, a gente faz esse tipo de discussão com maior frequência, mas não é a realidade de todos aqui. E por que eu estou dizendo isso, Sani e Marcelo Bila? Porque é muito importante que os nossos integrantes que são do direito vejam como na área da administração, tão importante quanto o tema é a metodologia. Então, assim, você está usando DEA, está usando regressão. Por exemplo, eu coloquei agora no grupo um trabalho sobre tribunais, no caso é até sobre a Justiça do Trabalho, que usa o DEA. É uma metodologia muito utilizada na administração, mas, por exemplo, a gente não usa esse tipo de metodologia no direito. Então, é muito importante que o pessoal do direito comece também a ver como o raciocínio metodológico em algumas outras áreas, como a administração, é altamente qualificado. E, na realidade, a validação da pesquisa tem a ver com isso. Mas não é para desanimar, porque, às vezes, quem é do direito desanima quando vê um trabalho que fala em regressão, porque usa um pouco de estatística aí, que a gente não tem formação na graduação de estatística. E aí é uma área um pouco mais difícil. Mas a ideia do grupo é que exatamente, se for fazer uma pesquisa empírica que envolva a possibilidade de um levantamento estatístico, de fazer um modelo de regressão, que aí o trabalho seja em conjunto com alguém do grupo que seja da área da administração mais familiarizado com isso. É o que tem acontecido na UNB. Muitos pesquisadores da área do direito têm feito mestrado e doutorado na administração e têm utilizado exatamente esse contato com outros recursos metodológicos para fazer pesquisa. Então, isso é para, como disse, para não desanimar, para não assustar ninguém. E lembro uma coisa que a professora Luciana Yang disse num curso que eu fiz sobre jurimetria, o seguinte, que jurimetria, utilizar números, não implica grandes elaborações estatísticas. A regressão, apesar de ser para um estatístico, a regressão é um modelo simples. Mas o direito pode fazer pesquisa sem precisar sequer usar a regressão. Isso ainda assim seria um jurimetria. Em relação ao trabalho, Sânia, o que é a minha contribuição? É uma contribuição que eu tenho procurado também fazer lá no grupo da UNB. É o seguinte, eficiência e desempenho são conceitos extremamente para o direito, para a administração. Eu acho assim, por mais que estejam usando o DEA como metodologia para entender a eficiência, uma sugestão para melhorar o diálogo com outros atores que vão conhecer sua pesquisa, aqui eu me refiro precisamente a pessoas ligadas à segurança pública que não são administradores. A maior parte dos atores da segurança pública, que eu estou falando aqui, vamos imaginar, delegados, agentes de polícia, agentes penitenciários, são pessoas muito mais próximas do direito do que da administração. E para o grupo aqui também, que tem uma boa parte aqui do direito, seria bem interessante
tentar explicar melhor, traduzir melhor o que o trabalho entende por eficiência. O que o trabalho entende por eficiência? Se é fazer mais com o mesmo, se é partindo desse pressuposto examinar o aumento de gasto, por exemplo, com dados, de certa maneira, decepcionantes em termos de evolução da política pública de segurança em face do investimento, ou seja, há uma frustração no aumento do investimento com o resultado que a política pública obtém. Então, assim, seria muito interessante apresentar de maneira mais, digamos assim, interdisciplinar ao seu conceito de eficiência. Tá? Eu acho que essa ideia de trabalhar o conceito de eficiência seria bem interessante também, sabe? Lá na UNB, por exemplo, eficiência e desempenho é um grande tormento, é uma grande interrogação, ninguém sabe do que significa. Então, essa era apenas a minha contribuição, novamente parabenizando a você e ao Marcelo Bila, seu orientador, pela excelente apresentação, pelo excelente trabalho, e pedindo que você prepare o resumo aí para o Enajust, tá? Tá certo. Obrigada. A apresentação, tá, Sânia? Certo. Obrigado. Sou Marcelo. Só para complementar, fazer esse adendo, para explicar um pouco melhor o objetivo do nosso trabalho. Então, a ideia, em suma, é o quê? Então, ao longo do tempo, o investimento em segurança vem aumentando, como o Sandro falou, porém, também, ao mesmo tempo, os índices de criminalidade estão aumentando, né? Mesmo com o aumento no investimento. Então, a ideia do trabalho é saber, será que esse investimento na área da segurança está sendo bem aplicado? Então, a análise de eficiência vai tentar procurar ver esse retrato. Tá? Então, a nossa perspectiva aqui através do gestor público, será que não é fazer recurso, fazer mais com menos? Será que com o que a gente está investido, a gente poderia fazer mais? Então, não é no sentido de reduzir os recursos aplicados, mas sim saber se há possibilidade de fazer mais com os recursos já existentes. Né? Então, a visão que temos é essa. Outra coisa, que é o que o Sani falou, a gente vai ver não somente um ano, a gente vai ver os estados, a evolução da eficiência. Então, pode ser que um estado tenha sido bom em 2010, 2015, mas a aplicação dele, a eficiência dele aumentou ou diminuiu? Como é que está sendo essa mudança ao longo do tempo? Então, outra perspectiva que a gente vai analisar é isso. E um terceiro ponto que é importante, que são esses fatores contextuais, tudo bem, o gestor público ele tem controle sobre certas variáveis. Então, eu tenho um recurso aqui, eu posso aplicar o recurso em policial, em equipamento, treinamento. Então, certas coisas nós temos controle. Né? O gestor público vai ter controle. Porém, outras não. Então, será que... exatamente esses fatores que ele não tem controle são o que a gente está chamando aí de fatores contextuais, ou como a professora Joyce também falou na banca, os fatores socioeconômicos. Então, existem outros fatores que afetam o índice de criminalidade de uma região, de uma cidade, de um estado. Então, a educação, por exemplo, o PIB, o índice de desemprego. Então, esses fatores ele afetam a criminalidade naquela região. E será que isso também influencia na eficiência? Então, vamos comparar, por exemplo, estados parecidos, né? A ideia do DE nesse sentido também Então, será que com estados parecidos, será que aquele que tem maior educação, ele vai ter um desempenho melhor por causa desse fator contextual, porque o nível de educação daquela região é melhor, isso vai diminuir a taxa de criminalidade? Então, em suma, seria isso. Não sei se deu para esclarecer um pouco melhor. Muito bom. Pessoal, a palavra está aberta aí, tá? Para o debate. Bem, eu só quero, na verdade, aproveitar aqui e parabenizar o trabalho da Sânia, né, e do orientador, Marcelo, estruturado, muito bem estruturado metodologicamente. O Luciano já trouxe esses pontos aí também. E, né, dizer da riqueza do tema e a contribuição que a gente pode fazer, né, em termos gerais, né, porque eu fico pensando aqui muito a gestão do judiciário, né, na minha perspectiva da administração, e acaba que, na verdade, até o Luciano já trouxe isso na última reunião, né, que vai para além da gestão interna, né, vai para essas outras políticas também. Então, é bem interessante, assim,
mostra, né, que o grupo ele vai também se adaptando e vai evoluindo também, né, naquilo que a gente tinha originalmente pensado em trabalhar e vai podendo ir agregando e trabalhando outras questões também extremamente relevantes, né, para o tema que a gente, para a gestão pública no formato geral, né, então, parabéns aí pela organização do trabalho e pela qualidade do trabalho também. Obrigada, professor Leandro. Só mais um comentário, tá? Eu também não sei se é o propósito, assim, ou se vai ser um momento vai ser uma pauta para um momento depois, mas eu fico também aqui, eu me disponibilizo se a gente quiser, vamos ver aqui um pouquinho, explicar um pouquinho de regressão ou do DEA aqui para o grupo, o pessoal que não tem contato, a gente tem uns 15, 20 minutinhos, falar sobre um artigo, eu posso explicar rapidamente, caso vocês desejem, tá? Em algum outro momento. Eu acho, Marcelo, que a gente poderia, quem sabe, marcar, logo depois dessa rodada aí, logo depois que o Enajus exauriu o prazo dos resumos expandidos, a gente poderia marcar uma reunião somente para isso, tá? Somente para você, ou mais alguém que queira, a gente poderia organizar aqui no grupo uma discussão sobre metodologia, essas metodologias de quantificação, de verificação empírica, que são muito tranquilas para a administração, mas não são, eu ia dizer assim, não são usuais no direito. Na verdade, são bem raras no direito. A gente poderia marcar um dia para isso, seria bem interessante para fazer uma tarde de formação. Pessoal, o que você acha? Concordo, plenamente. Uma coisa que a gente poderia fazer, eu não sei quem poderia aqui do grupo fazer esse levantamento, mas fazer um levantamento. A gente tem esses artigos que vamos enviar. Quais são as metodologias usadas, né, em cada um dos artigos, para ver qual é a metodologia mais usada, ou aquela que precisa de uma maior explicação. A gente fazer esse levantamento interno, acho interessante. Para a gente depois, né, focar, tem muita gente aqui que está usando estatística descritiva mesmo, então vamos ver aqui estatística descritiva para ver se a gente melhora, né, traz algum aprendizado para os trabalhos. Perfeito. O Adriano está me dizendo aqui no Zap aqui que o CNJ utiliza o DEA. Então é muito, muito interessante a gente... Né, Adriano? Fala aí um pouco. Bom, boa tarde a todos, parabéns a Sânia, ao professor Marcelo pelo trabalho. É verdade, o CNJ utiliza a DEA para calcular o Índice de Produtividade Comparada da Justiça, o IPCJuiz, e é apresentado anualmente no relatório Justiça e Números. Talvez, Adriano, se você pudesse aí nessa discussão que a gente vai fazer, mais adiante, organizar aí, já que você está também estudando, né, fazendo sua pós-graduação, organizar uma apresentação desse cálculo de IPCJuiz, que é uma estatística interessante, né, um indicador interessante que o CNJ usa para que todo mundo conheça um pouco mais. Ele podia fazer isso depois de conhecer o DEA enquanto ferramenta metodológica. A gente seria uma tarde para a gente ver como é que o CNJ aplica isso. E às vezes ele dizer que aplica o DEA não quer dizer que aplica corretamente também, né? A gente tem o direito de criticar, né? Então fica combinado assim, tá? Depois que a gente fizer a rodada dos resumos expandidos, a gente avança para pensar em um ou dois encontros discutindo essas ferramentas. Professora Joyce, quer falar alguma coisa? Obrigado, Adriano. Olá, pessoal, boa tarde. Eu não tenho tanto mais para falar que eu estava na banca. Então, nossa, foi uma banca que eu fiquei quase uma hora falando. Mas o trabalho foi excelente. Quando o trabalho é bom, né, ele realmente rende muita discussão. Então, basicamente, os apontamentos que eu tinha feito era justamente alinhado com o que o senhor tinha falado, professor Luciano, em relação à definição do conceito de ideia, do conceito de eficiência, melhor dizendo. Porque simplesmente mais com menos talvez não refletiria a complexidade da gestão e da alocação de recursos por associação, né, na gestão pública. Então, teria que se fazer uma abordagem mais aprofundada. E, recentemente,
né? Eu enviei para eles recentemente mesmo, gente, foi mês passado. Saiu na RAP, na Revista de Administração Pública, que é uma das melhores de administração pública daqui do Brasil, que eles publicaram sobre análise de eficiência e análise, enfim, dos impactos dos gastos públicos com segurança, dos gastos públicos com segurança, e analisando outras questões também. Então, um tópico que está muito em evidência, né? Infelizmente, com o que aconteceu ontem, ainda nos faz refletir mais, né, sobre a relevância desses gastos públicos. E a questão de algumas questões de variáveis que eu também tenho conversado com eles, e justamente também mudar essa questão de contextuais para socioeconômico, porque os indicadores que eles utilizaram são socioeconômicos. E também fica a reflexão, será que a gente tinha como fazer o cruzamento de alguns desses dados com alguma coisa que a justiça já tenha de dados para a gente? Porque eu acho que aquela palestra que a gente teve, se eu não me engano, a previsão é no meio do ano, né, que eles vão disponibilizar de modo gratuito e de modo público também a base de dados, era do... DataJude, né? Do DataJude, isso. Que a gente poderia também tentar ver uma forma de cruzar esses dados com o que é preparado pelo DataJude. Não sei ainda como, porque eu acho que ainda não está disponível, né, algumas informações, mas a pesquisa, por exemplo, de Jordana, com a utilização dos dados do óbvio, né, tem sido muito rica. Se tivesse alguma coisa nesse sentido com segurança pública também, que ela já trabalha, né, com segurança pública lá com dados do óbvio. Perfeito. Uma coisa que me preocupa também nessas abordagens sobre eficiência e desempenho é exatamente isso, é a contextualização dessa questão com a gestão pública, né, com todas as dificuldades e idiosincrasias que o Estado brasileiro tem. Então, assim, modelos que funcionariam para analisar uma corporação privada precisam ser, de alguma maneira, adaptados ao setor público. Porque se a gente pega, por exemplo, o judiciário, na série histórica, eu acho que eu já falei isso aqui, mas estou repetindo aqui porque tem alguma oportunidade, né, de falar, é o seguinte, na série histórica você tem um crescimento muito grande da despesa do judiciário, especialmente despesa em pessoal, mas também despesa em áreas que são bem significativas, por exemplo, como gasto em informatização, quer dizer, não é uma palavra hoje, informatização, mas hoje chama de tecnologia da informação e comunicação, né, TIC. Esse crescimento foi muito grande. Agora, se você utilizar, por exemplo, o estoque de processos, e esse investimento em termos de output, né, pegando aqui um pouco do DEA, né, é frustrante. Por quê? Porque a série histórica se mantém mais ou menos estável, apesar da curva de investimento. Então, assim, haveria uma frustração se a gente examinasse desempenho. Mas quando você vê, por exemplo, a pandemia, a gente vê que uma parte desse gasto que foi destinado à informatização, à implantação de plataformas de processo eletrônico, etc., no judiciário, embora não tenha refletido na curva de estoque, ou seja, não tenha diminuído o número de processos, e nem tenha diminuído o gasto, que a ideia era diminuir gasto com papel, com uma série de outros insumos, isso não se refletiu também em termos orçamentários, mas isso, por exemplo, na pandemia, acabou trazendo um desempenho importante para a justiça, que se adaptou rapidamente, sem grandes investimentos extraordinários, a toda essa situação de distanciamento social. Então, não sei. Joyce. Luciano, isso que você está falando é muito interessante, que são investimentos intangíveis, né? Então, todo investimento que ele tem essa característica de um ativo, por exemplo, formação de recursos humanos, tecnologia, né? Ou mesmo um melhoramento de infraestrutura, tudo isso requer também uma discussão bem particular, porque intangível, para você tentar verificar o impacto dele, pode demorar anos,
né? Ou o impacto também não ser mensurável. Então, quando a gente fala de investimento em intangíveis, a gente também se esbarra nessas particularidades. É muito interessante isso. Perfeito. Gostei muito dessa expressão, né? Investimentos intangíveis, né? Muito bom. Vamos lá, gente. Está aberta a palavra, a discussão, antes da gente passar para a próxima apresentação. A professora Joyce já está mais acostumada com o Meet, já levantou a mãozinha aqui, que isso aqui é muito interessante, né? Não sei se vocês têm isso em todos os... Para não ficar um sobrepondo o outro, né? Não, isso aqui é ótimo. A gente usa isso lá na UNB. Na UNB, lá a gente usa o Teams, o Microsoft Teams. Aí lá a gente faz assim, quem quer falar vai levantando a mãozinha e vamos passando a palavra, fica tudo muito organizado. Bom, se ninguém quiser mais... professor... Pode não, Joyce. Eu de novo. Eu estava aqui pensando. Fala, né? Área que eu gosto muito, de ativos intangíveis. Seria possível afirmar que o setor judiciário ele é um setor intangível intensivo? E do que eu falo de intangível intensivo? Né? Então, vamos primeiro para a definição de intangível. Ativo intangível é um bem incorpóreo, né? Um ativo incorpóreo, do qual, em termos corporativos, né, a empresa espera que fluam benefícios econômicos futuros, poderíamos dizer na forma de fluxo de caixa, a empresa espera ter retorno daquele investimento em ativos intangíveis, e que ela, em termos agora de definição contábil, ela tenha controle sobre aqueles intangíveis. Então, uma discussão bastante atual que está sendo feita sobre intangíveis é, por exemplo, patentes e a quebra delas. Então, o investimento em patentes é um exemplo clássico de ativo intangível, né? Temos também aqueles outros exemplos que eu falei, investimentos em tecnologia, investimentos em recursos humanos. Então, pensando aqui no setor judiciário, não tem muito bem, né, ativo de longa duração, no sentido de máquina. A infraestrutura que tem, algumas vezes, se for própria, é o prédio. Então, basicamente, os ativos que estão, por assim dizer, tá, fazendo alusão numa perspectiva privada, são os recursos humanos e a infraestrutura em TI, dos processos também. Então, seria possível tentar fazer essa associação? Bom, pergunto se alguém quer contribuir e responder ao desafio da professora Joyce, né? Cadê minha turma aí do direito aí? Alguém quer falar? Entenderam a pergunta? Não, agora, o pior para mim é o seguinte, é todo mundo com a câmera fechada, parece que eu tô na minha aula de graduação aqui, que ninguém aparece, né? Ninguém fala, dá um oi, né? Eu tô numa situação meio constrangedora aqui, né? Eu tô aparecendo? Agora sim, eu estava pensando aqui, Joyce, enquanto você falava duas coisas. Primeiro, eu queria que você contribuísse com o grupo e colocasse no nosso grupo do WhatsApp algum material em PDF sobre ativos intangíveis. Eu acho que isso é uma discussão interessante. Depois eu estava pensando aqui o seguinte, o investimento que o judiciário faz, como outras organizações públicas, né, em formação continuada. Por exemplo, cursos, há um grande investimento hoje em cursos, que isso não vai refletir na quantidade maior ou menor de processos, mas sim na qualidade da sentença, que é intangível. Você não pode avaliar que tem mais justiça ou menos justiça. Então, o gasto em escola judicial, que é uma realidade de 2005 para cá, nunca foi estudado. Eu não conheço nenhum trabalho que investigue o gasto com formação inicial e continuada de magistrados e servidores no Poder Judiciário. Como também você pode fazer esse tipo de estudo em qualquer outra instituição pública, porque a maioria, eu acho que todas têm, olha, a Advocacia da União tem, Ministério Público tem, acredito também que o Sistema de Segurança tenha, a própria Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, né? Isso tudo é um investimento que nem sempre é tangível. No caso do judiciário, o gasto com informação é bem considerável. Acho que daria para pensar por aí também. No caso de TI, você tem tangível o investimento em custeio e investimento que eu quis dizer gasto, tá? Gasto em custeio e investimento. Porque investimento no orçamento é uma coisa específica, né? Não é custeio. Então, o gasto em custeio e investimento, por exemplo, compra de equipamentos, sala-cofre, softwares, licença de softwares, isso é tangível. Mas o que ele produz em termos de eficiência
não é algo que a gente tenha mapeado muito bem. Eu acho que a pandemia apenas mostrou que isso foi muito útil. Fico imaginando se não tivesse o judiciário avançado, sem nenhuma demanda muito clara da sociedade. Assim, a sociedade não pedia, eu quero processo eletrônico e tal. E é um processo eletrônico ainda muito longe do ideal, assim, ele não tem interoperabilidade entre justiças, né? Então, assim, os sistemas ainda são um pouco fechados. Mas eu pensei nisso, tá? Se alguém tem outra ideia aí para atender o desafio da professora Joyce. Gente, é o seguinte, num grupo de pesquisa não tem um certo ou errado, não tem que ter vergonha de passar vergonha. Eu falo assim, nessa perspectiva, tá? Vamos lá, Raquel. Professor, eu fiquei pensando, realmente, esse questionamento, eu até, não foi porque eu estava com a câmera fechada, não estava aqui não, estava ouvindo tudo, é porque eu fiquei intrigada realmente, nunca tinha parado para pensar nisso, quais os reais custos, né, onde estão concentrados os custos do judiciário. E eu cogitei, fiquei pensando se existia algo realmente fora do que a professora Joyce falou, e me veio aqui à mente a questão mais no âmbito da justiça criminal, da interação do judiciário com a gestão do sistema penitenciário, porque eles realizam algumas inspeções, eles têm alguns programas de cooperação, e eu não sei ao certo, né, realmente estou aqui só levantando, porque não tenho conhecimento prático dessa área, se isso representaria também algum custo ou não. Isso, assim, esse é um exemplo do sistema criminal, mas eu acredito que devem existir outras parcerias, por exemplo, com a assistência social, ou com algumas outras áreas que não seja necessariamente criminal, só levantando. Muito bem. Mais alguém quer falar? Eu acho que o Professor, desafio da Joyce é grande, viu? Vamos lá, Pedro. Boa tarde a todos. Eu queria só parabenizar o trabalho, né, da Sani, e eu anotei algumas coisas, e aí o professor estimulou, né, falou que não tem certo ou errado, né, no grupo de pesquisa, estamos aqui para debater, então eu levantei algumas coisas, né, primeiramente parabenizar novamente o trabalho, e eu tenho algumas dúvidas, assim, de curiosidade. A primeira questão é em relação ao índice da criminalidade. Por exemplo, vocês poderiam pegar esses valores da criminalidade no DataSUS, por exemplo, que é um registro civil. E pela apresentação, eu vi que vocês vão pegar pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu acho que é o anuário, né? Que, se eu não me engano, inicia uma série histórica o início da série histórica de 2011. Eu acho que é 2011. E no DataSUS você vai ter essas informações até 1996, se eu não me engano. Então, assim, uma das perguntas é por que vocês optaram pelo Fórum de Segurança Pública ao invés do DataSUS? E também, a minha outra pergunta também, assim, bem curioso mesmo, eu não entendo tanto de regressão, por isso que esse trabalho, essa reunião sobre metodologia seria bem interessante, é porque vocês não colocaram a variável da criminalidade na regressão. Eu entendi, assim, pelo que eu estava vendo, era legal ter colocado essa variável na regressão, porque aí ficaria uma coisa empírica, né, de fato. E em relação também a questão de utilizar taxas, né? A gente da demografia, então, talvez utilizando taxas de homicídios no trabalho também ficaria interessante, porque a gente está vendo uma mudança de distribuição de homicídios por regiões, né? Por exemplo, na década de 90, no início da década de 2000, os homicídios eram concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro. Né, até que no final dos anos 2000 a gente vai ter uma queda abrupta das taxas de homicídios em São Paulo, né, e a gente vai ter uma mudança
nessa distribuição de homicídios, principalmente para o Nordeste e Norte. Por exemplo, 2017 foi um ano de maior pico, né, de homicídios no Brasil, e o Rio Grande do Norte teve uma taxa acima do nível nacional, o Rio Grande do Norte. Então, eu acho que a utilização de taxas também serviria até para diminuir esse peso absoluto da população. Mas era só isso, assim, curiosidade, foi muito bom, gostei, tá de parabéns, eu acho que é graduação, né? Mas eu já estou vendo aí, vislumbrando mestrado, viu, Sani? Seria até legal também. Mestrado, perdão. Mestrado. E vislumbrando, então, para o doutorado, talvez, né? Até por municípios, né? Fazer uma desagregação por município e ficar muito interessante também, já que eu não sei se o Fórum Brasileiro dá por município, mas, por exemplo, o DataSUS dá, né? Então, era essas, assim, as palavras, e parabéns, viu, Sandro, pelo trabalho. Obrigada. Marcelo, mais alguma coisa antes de encerrar? Posso responder? Parte, né? Pode. Os comentários? Claro. Ótimas ponderações, Pedro. Assim, acho que a questão do DataSUS é legal mesmo, porque tem dados, né, até, como você falou, 96, sendo que um dos problemas, quando for explicar, provavelmente no futuro, sobre o DEA, a gente tem que ter o que a gente chama de um painel balanceado, a gente tem que ter todas as variáveis para todos os períodos de tempo. Então, não importa, nesse caso, a gente ter os dados de criminalidade e não ter as demais variáveis que a gente está utilizando no modelo. Infelizmente, aqui no Brasil, quanto mais para trás a gente vai indo, né, o tempo menos variáveis, e a gente vai ter muita observação missing, vai ter variáveis que vai estar faltando em algum ano. Então, a gente já teve esse problema mesmo com o fórum, não é? com os dados do fórum. E, assim, é algo que a gente está sempre, né, discutindo com o Sani também, essa questão de, não tem para esse ano esse estado, como é que a gente faz? Aí tem que tirar o estado. Então, acontece. Então, se for muito para trás, a gente não vai ter as outras variáveis disponíveis que a gente está utilizando no modelo. Mas realmente seria interessante, né? A gente está até discutindo isso, tentar até o quanto a gente consegue voltar no tempo e ter todas as variáveis com todas as observações, que no caso aqui é os estados, se tem todas as informações completas. O segundo ponto que você falou é do colocar o índice de criminalidade da regressão. Nesse caso, fica um pouco redundante, porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o DEA, aí no DEA ele vai dar um indicador de eficiência. Então, a gente coloca aquele modelo do DEA que Sani mostrou, então, o gasto em segurança, o efetivo policial, os indicadores de criminalidade, e tudo isso, no final, ele vai dar um indicador de eficiência. Então, aqueles estados que forem eficientes, eles vão ser o indicador 1, que seria 100%. E os que não são eficientes vai ser abaixo de 1. Então, a gente vai pegar esse indicador e ele vai ser a nossa variável dependente, vai ser o Y na regressão. Então, ela vai ser uma regressão logística, a Tobit, né, censurada. E se a gente colocar um indicador de criminalidade na regressão, é como se a gente estivesse fazendo uma regressão de um indicador de criminalidade em cima de um parcial, né, de outro indicador de criminalidade, porque esse indicador de eficiência, dentro dele vai estar os indicadores de criminalidade. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma regressão de um indicador em cima do outro, aí não faz muito sentido. É por isso que a gente coloca outras coisas. Sempre no DEA, quando a gente faz a regressão em cima do DEA, a gente tenta colocar variáveis que a gente não colocou no DEA, diferentes dela, para não ter esse tipo de problema. E o terceiro ponto foi... agora eu me perdi. O terceiro ponto foi o quê? Você falou? Trabalhar por taxa. Por taxa. Acho que já está por taxa, não está, Sani? A taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, se eu não me engano. Acho que a gente já está trabalhando com taxa. Se não tiver, tem que trabalhar nesse caso. Acho que realmente é super importante. A gente não pode colocar o valor absoluto. Mas, se eu não me engano, o Sani já botou por taxa, porque o que tem lá no fórum, ele já coloca uma taxa, não é, Sani? Isso. Pronto. Mas realmente é pertinente. Se não tivesse colocando taxa, tinha que colocar, né? Para a gente poder comparar de uma forma mais equitativa. Mas ótimos pontos. Obrigado, Pedro. E nas próximas reuniões, sugiro aí Pedro e os demais também participar,
questionar, se tiver dúvida, a gente está aqui para isso, como o professor Luciano falou. Pois é, gente, a ideia é essa aqui. A gente precisa fazer do grupo um espaço de discussão muito franco, muito aberto, muito amistoso, tá? Não tem que ter... Por exemplo, eu canso de dizer muitas vezes, olha, não entendo nada dessa metodologia. Não, porque são muitas, e a gente dizer que não entende. Mas tem curiosidade, ficou com essa dúvida. O que eu tenho insistido muitas vezes nessas discussões com modelos de regressão, com modelos próprios da administração, é que eles tenham cuidado de talvez colocar um tempero, sabe? Algo a mais que dialogue com o direito. Quando você vai falar, por exemplo, sobre o sistema de justiça, a quem você quer atingir? Sabe, Sandro? Você tem que pensar nisso no seu trabalho. Quem vai ser o leitor do seu trabalho? O leitor do seu trabalho só vai ser o pesquisador, que vai entender de regressão, vai entender de ideia? Não, eu quero que meu trabalho tenha um público, uma população maior de interesse. Como é que você faz isso? Eu acho que o grupo aqui ele foi construído nessa perspectiva, sabe? Em que a justiça tem suas particularidades, mas quando você examina o governo da justiça, a administração da justiça, a gestão da justiça, o diálogo com a administração é muito grande. Então, assim, nesse diálogo, tanto é preciso chamar o sujeito da administração para entender a justiça, como também o sujeito da administração tem que entender o cara da justiça para entender a administração. São dois esforços no mesmo sentido, no sentido da compreensão recíproca. É um grande desafio, mas eu avalio que esse é um propósito maior de um grupo como esse, porque esses dois campos são extremamente dependentes um do outro, e são necessários, sabe? A gente precisa entender o quanto o distanciamento tem sido ruim, tanto para a administração, que acaba fazendo excelentes trabalhos, mas não influenciam em nada, como para o direito, que precisa da administração para melhorar algo que a sociedade cobra. O que a sociedade cobra? O cumprimento da Constituição. A gente, quando fala de eficiência aqui, não está inventando o conceito teórico das corporações. É a Constituição, lá no artigo 37, que diz que a administração pública tem que ser o quê? Eficiente. Mas o que é isso? Então, eu acho que esse é um diálogo necessário, mas para isso, assim, o grupo fique muito à vontade. Olha, quem não soubesse, olha, eu não entendi nada, e eu já pedi para a professora Joyce que colocasse alguma coisa sobre ativos intangíveis, eu já coloquei alguma coisa aí que eu fucei aqui no Google agora. Eu gostei muito dessa questão, sabe? Eu acho que a gente precisa entender, diferenciar modelos do setor privado em relação ao setor público. Esse é um grande desafio que a gente tem. Bom, se vocês permitirem, a gente poderia passar para a próxima apresentação, para a gente não atrasar o nosso horário de costume. E daí, Leandro, eu passo a palavra para você, tá certo? Tranquilo. Certo. Professor, a gente fez um modelo como resumo expandido, tá? Sem apresentação. Você vai compartilhar, quem está tocando agora a reunião é Leandro aí, tá certo? Tá certo. Eu vou apresentar o Word. Pronto, Leandro, é com você agora essa última parte da reunião, tá? Para você coordenar a apresentação e depois os debates. Combinado. Vocês estão vendo? Tá chegando, Pedro. Chegou. Tá. O computador aqui travou um pouquinho. Bem, no caso, vai ser a apresentação de 2 resumos expandidos de Kelly, e o último vai ser o meu, tá bom? Kelly, tá aí, Kelly? Tô sim. Tá bom? Quer que aumente? Se der um pouquinho de zoom, acho que fica melhor, né? Pro pessoal, né? Um pouquinho. Só um pouquinho a mais. Eu sei que tem que... Aí. Ótimo. Pronto, gente. Jordana, ela já tinha feito uma excelente apresentação sobre a minha dissertação. E aí, quanto à Ana Júlia, achei melhor dividir meus resultados em 2 trabalhos. Há outros resultados, além desses aqui, que eu vou apresentar, mas eu achei mais interessante focar em uma coisa só. Né? Por isso que eu separei os resultados.
Eu não tinha entendido muito bem sobre essas apresentações, eu não sabia que era para fazer uma apresentação, então eu fiz logo o resumo estendido, tá certo? Mas Kelly, pode ficar tranquila quanto a isso. Semana passada a gente foi no modelo dos resumos também direto, tá? Pode ficar tranquila. Sim, mas aqui está aberto muito para qualquer sugestão, tá? Bom, então esse primeiro trabalho, eu pensei em falar sobre o perfil das vítimas de morte violenta no Estado. Não está no resumo expandido, mas eu pensei em colocar na versão final que as mortes violentas femininas, elas são consideradas uma proxy para o feminicídio. Jordana já falou isso lá na apresentação dela, que muitas mortes femininas, elas são mal diagnosticadas, e além de poder apresentar algum problema de cobertura. Então, a gente usa as mortes femininas como uma proxy para o feminicídio. Então, eu iniciei o resumo chamando atenção para o fato da igualdade de gênero no Brasil ser lei desde 1988, mas que a realidade da mulher brasileira é outra. A professora Jordana trouxe alguns dados mostrando a disparidade, inclusive, que existe de horas trabalhadas no trabalho, sem remuneração, de homens e mulheres. E quando a mulher é de baixa renda, é que essa disparidade aumenta. Então, essa desigualdade, ela não aparece só nos serviços domésticos, né? A gente vive numa sociedade patriarcal em que mostra que a hierarquia do poder, onde homens têm o poder e a mulher são as que se submetem, né, à dominação do homem. Eu também falei, aqui, ó, nesse outro parágrafo, eu falei dos estudos, alguns estudos que encontram os perfis mais vulneráveis a esse tipo de conduta. E a maioria das mulheres, elas são pobres, negras, jovens, sem escolaridade, são solteiras e negras. E eu também chamei atenção ao fato no período de 96 a 2014, a morte violenta contra a mulher, né, foi a quinta maior causa entre as mulheres, entre as mortes das mulheres. Aí, mais para baixo, Pedro, eu falei das fontes de dados, que usei os dados do banco do Óbvio, né, da rede Óbvio, e eles são dados atualizados diariamente e juntam dados de várias fontes. Pode baixar, Pedro. Aqui são as fontes que o Óbvio usa, né? O ITEP, o DataSUS, o CISOB, o DIP, o CIOSP, o COINE, o Ministério Público, o IBGE e tem o Departamento da Demografia. Então, eu mostrei os dados em gráficos, e o primeiro gráfico aí, Pedro, calma. O primeiro gráfico tem a porcentagem de óbitos por idade. As mais atingidas são as mulheres em idade fértil, e especialmente as mulheres entre 20 e 24 anos. Esse resultado eu também encontrei quando eu calculei taxa. A taxa, ela leva em consideração a faixa etária da população. Então, eu considerei a população das mulheres no estado segundo a sua faixa etária, e o resultado foi o mesmo. As mulheres em idade fértil, elas são mais atingidas. Pode passar, Pedro. Depois, o gráfico que eu mostrei, de escolaridade. Mais de 70% das vítimas que tinham essa informação, né, no banco de dados, elas não chegaram nem a acessar o ensino médio. Próximo, Pedro. Em seguida, temos o Estado Civil, que mostrou que a maioria das mulheres são solteiras. Mas eu gosto de frisar que a mulher solteira, ela pode ter um companheiro com livre acesso à sua casa. Próximo. Foi sobre a renda, que a maioria das mulheres não possuíam renda, e sendo mais de 80% das vítimas, as mulheres com renda, com salário inferior a 2 salários. E, por fim, eu mostrei, pode descer, Pedro, o resultado de raça-cor, né? As vítimas negras, aqui no estado, elas são 77% das vítimas, mas a população feminina negra no estado é de 56%. Isso implica que as negras estão mais expostas a esse tipo de conduta letal. Então, eu concluí dizendo que
Com os resultados encontrados, foi possível analisar quais as mulheres estão mais expostas estão mais vulneráveis a esse tipo de violência, esse tipo de conduta letal. E, portanto, poder contribuir com o fornecimento de subsídios a políticas públicas, com ênfase nas ações preventivas relacionadas à violência letal contra a mulher. O próximo resumo foi sobre o meu empregado. Inclusive, eu tinha colocado até perfil, quando eu comecei a escrever, Kelly, eu tinha colocado... Oi. Desculpa, é só para saber se alguém tem alguma dúvida a respeito do primeiro artigo, Sim, tá. e aí a gente passa para o Eu segundo. sei que é. Sim, não, tudo bem. Acho que fica... Alguém tem, pessoal, algum ponto para acrescentar aí sobre esse primeiro artigo que a Kelly apresentou? Bom, eu só tinha, na verdade, uma dúvida, Kelly. Ali, quando você apresenta, né, que as solteiras, né, que tem o maior número lá de feminicídio, se de repente, não sei se usaria, não sei se bem uma proxy, né, mas deve ter algum dado que trata, talvez, né, ou só para consolidar, de repente, não sei se estou falando besteira aqui, mas para consolidar esse número, aquela perspectiva deve ter algum dado falando sobre a questão de pessoas, né, em ditos união estável, né, de repente reforça esse dado aí, que muito provavelmente aí, né, são pessoas que têm algum tipo de relacionamento que não formalizou, né, digamos assim. Eu pensei a mesma coisa. Isso. Pode falar, Bila. Não, só falando que eu pensei a mesma coisa, a questão de união estável. Uhum. Isso, o que a gente tem é que, o que tem de pesquisa é que as mulheres, a maioria delas, né, provavelmente, é porque no banco de dados do óbvio, eu não consigo ligar a vítima ao agressor. Mas em outros estudos a gente tem essa informação. Em outros estudos, não nesse aqui, em outros estudos, a maioria, né, é feita por companheiro ou ex-companheiro, que nem sempre precisa ser do papel passado. Mas aqui, nesse trabalho, eu não tenho essa informação. Entendi. Muito bom. Pode seguir, Kelly. Próximo. Tá. Pronto. O outro resumo, eu tinha pensado em falar sobre o perfil dos crimes, só que aí não estava cabendo no resumo. Então, eu resolvi falar sobre o meio empregado nesse tipo de violência. Então, eu iniciei falando sobre a violência contra a mulher ser uma violência, ou ser uma violação dos direitos humanos, e o quanto há uma invisibilidade dessas mortes, porque a morte violenta masculina ela é maior. Mas a importância nesse tipo de estudo não se dá pela comparação entre os números de homens e mulheres, ele se dá porque a morte violenta atinge homens e mulheres de maneiras diferentes. Porque o homem, ele morre pelas mãos de quem ele nem conhece, enquanto a mulher é vítima de quem ela ama, de quem ela confia. O tópico que eu falei foi que a violência contra a mulher acontece mais no ambiente doméstico e tem um padrão cíclico, né? Primeiro tem o aumento da tensão, depois o ato de violência. Então o agressor se sente arrependido, vem a lua de mel e aí o ciclo é recomeçado. O ciclo dessa agressão, ela pode acabar com a morte da mulher. Eu falei também sobre a fonte de dados, que é o óbvio, e nos resultados eu comecei mostrando os meios empregados na morte violenta feminina. Aí, Pedro. 79% das agressões foi usado a arma de fogo. E das mortes masculinas, pode descer, Pedro. Não sei se eu cheguei a colocar a comparação. Pode descer. Sim. Eu sei que eu tinha botado o gráfico, mas nas mortes masculinas, 88% dos homens que morreram por esse tipo de meio empregado. Tem outro gráfico? Tem, o outro gráfico. E aí, nesse outro gráfico, eu fiz uma comparação dos meios empregados nas mortes em cada sexo. E na morte feminina, a gente percebe que envolve mais ódio.
tem mais desejo de fazer a vítima sofrer, porque 3,8% das mulheres, elas morreram por asfixia, e 10% por arma branca, enquanto nas mortes masculinas, elas representam 0,8% e 7,2% por asfixia e arma branca. Então, e quase 3% dessas que estão em outros, só um pouquinho para cima, Pedro, no gráfico, esse outros que tem 7,1%, então, desses 7,1%, 3% das mulheres morreram por meio de um objeto contundente. Pronto, pode baixar. E então a gente fez uma regressão logística para estimar a probabilidade que está associada da vítima morrer por arma de fogo em face do seu gênero. Então, o que eu encontrei foi que o homem tem quase o dobro de chance de morrer por arma de fogo do que as mulheres. E outro resultado interessante nessa regressão foi que raça, ela não é significante para esse tipo de meio empregado na morte, só o gênero. Eu quero ressaltar também que, apesar da chance do homem ser maior do que a mulher de morrer por arma de fogo, a porcentagem de mulher morrer por arma de fogo ainda é muito alta, né? É quase 80%. E desde 2015, no Brasil, muitos decretos vêm gerando incentivo às armas de fogo. A arma de fogo e a munição, né? Apesar da ONU já ter citado que um dos fatores que pode proteger as mulheres é uma legislação que restringe o acesso às armas de fogo para os autores de violência por parceiro íntimo. E é isso. Bom, Kelly, muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Uma dúvida, assim, que fico pensando, né? Porque eu acredito que com agora só sobre o segundo artigo, esse recorte, né, ele acaba trazendo perspectivas importantes para apoiar aí na elaboração de políticas públicas, né? No sentido de como combater, fica mais direcionado ali, né? Como fazer o combate, né? Porque a gente poderia estar achando, morre de tal forma, e você traz, né, com clareza e dá luz aí quais são os meios, né, que estão sendo utilizados. Então, acho que, não sei, né? Eu não li o trabalho todo, mas de repente, se alguma parte, né, comentar porque a gente da administração, a gente às vezes é muito pragmático também. Então, de por que é importante esse dado, né? E aliás, essa pesquisa, e ela é extremamente importante, né? E na hora que ela pode, né, ser adotada para formulação de políticas públicas, essas questões todas, acho que isso é uma parte importante, assim, que pode ser dito, né, no trabalho. Talvez você tenha até colocado. Esse é um ponto que eu percebi também. Certo. Obrigada. Pessoal, alguém tem algum ponto aqui para acrescentar, contribuir? Eu tenho mais uma dúvida, permitir. Vocês têm, botam um trabalho, Kelly, eu queria saber se vocês têm dado, por exemplo, da classe social das vítimas. Tem? Das mulheres? A classe social delas? Isso. Algum tipo de... Vai ter salário, né? Quanto ao meu empregado ou quanto ao perfil da vítima? Quanto ao perfil da vítima, eu coloco... tem renda. Renda. A renda. Então é porque não vi aqui na hora. Outra coisa também... Estava no outro renda, Bila. Tá. Mas esses dados dá para cruzar, né? Eles são da mesma base. São a mesma base. Tá. Entendi. Pronto, era mais isso mesmo. Obrigado. Só um detalhe, desculpa, só mais um detalhe. Se me permitir. Quando vocês mostraram aqui a diferença entre, por exemplo, as armas usadas, né, entre os homicídios de homem e mulher, vocês fizeram algum teste para saber se esses valores, algum teste estatístico para saber se eles são estatisticamente diferentes? Quanto a esses... Pronto, enquanto a esses que estão aparecendo, não. A gente só fez quanto a arma de fogo versus outros tipos, entendeu? Outros tipos de meio empregado. Né? A arma de fogo versus arma branca, asfixia e todos os outros tipos. Que aí foi quando a gente encontrou que o homem tem o dobro de chance de morrer por arma de fogo do que a mulher. Sim. Porque a minha sugestão era fazer, para saber aqui, por exemplo, arma branca, 7% de vítima masculina, 10% de vítima feminina, mas aí teria que ter um teste para saber se
realmente há diferença estatística essa entre diferença os existe. dois grupos. Né? É só essa sugestão Entendi. mesmo. Ótimo trabalho. Valeu, obrigada. Obrigado. Viu? Obrigada. Mais alguém? Professor, eu queria apenas parabenizar a Kelly. Eu acho que esse trabalho junto com a Jordana foi apresentado aqui pela Jordana, muito interessante, sabe? Eu acho que estou feliz. Já comentava lá com o pessoal da UNB, que organizou o Enajus, como a gente tem um material muito legal, tá? Para o Enajus. Eu acho que a gente vai fazer bonito lá, com a presença bem legal do nosso grupo de pesquisa. Parabéns, viu, Kelly? Muito bom mesmo. Eu acho que esse tipo de pesquisa, depois a gente pode ver, Leandro, uma maneira de pensar, né, conversar com o Javes também, da gente pensar uma forma de dar mais visibilidade, colaborar para dar mais visibilidade a essas pesquisas, sabe, Kelly? Eu acho que o importante dessas pesquisas é que elas tenham visibilidade pública. Sim. Então a gente pode pensar, eu tenho duas sugestões para fazer para vocês, não sei se vai dar tempo hoje, mas pensar a gente fazer um seminário, assim, no começo do segundo semestre, um seminário com alguns trabalhos que a gente está apresentando aqui, para abrir ao público, sabe? Para que essa apresentação aqui seja a apresentação dos trabalhos em geral, a gente pode organizar na forma de um seminário com a transmissão do YouTube, essa coisa, para dar mais visibilidade a esses trabalhos, porque eu tenho conversado muito com o Rodolfo aqui. O Rodolfo é meu grande colaborador aqui dessa parte das redes sociais, que eu acho que Assessor da imprensa, né, Rodolfo? Não usar essa expressão. Estou brincando. Redes sociais, né? Mas Rodolfo é o cara que eu sempre homenageei aqui, que me ajuda muito aqui nas operações de divulgação. Mas hoje as mídias sociais têm muito poder de reprodução do conhecimento também. Tem muita coisa ruim que vem também, né? Mas a gente não pode imaginar que um trabalho bacana como esse possa ficar sem visibilidade. Então, parabéns, viu? Obrigada, professor. Topo muito mesmo. Tem mais um artigo, Pedro? Isso. Esse aqui, boa tarde a todos. Desde já que até me desculpar pela ausência das últimas 2 semanas, isso se deve porque eu estou na minha reta final da dissertação. Se der tudo certo, vou defender em junho, né, no próximo mês. Então, estou nessa reta final de rodar dados e tal. Então, a minha dissertação, ela vai falar sobre a distribuição espacial das CVLIs, né, que Kelly já explicou, as condutas violentas, letais e intencionais em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, a gente vai utilizar dados de coordenadas geográficas e fazer mapas de autocorrelação espacial, manchas, e para dar uma lupa em Natal e para saber quais são as áreas onde ocorre com maior frequência essas CVLIs. E aí, com o intuito de contribuir para o grupo, de participar, né, desse grande ensaio interdisciplinar, a gente observou que uma das variáveis do óbvio é a questão da resolutividade em relação às CVLIs. Se elas, de fato, a polícia chega, né, na autoria do crime. Então, aqui eu trouxe um pouco do contexto, né, da violência no país, no Brasil, né, que os homicídios configuram-se como a segunda principal causa de óbito para indivíduos do grupo etário entre 5 e 39 anos no Brasil. E a gente já discutiu isso, né, na pergunta que eu fiz no trabalho da colega, né, a respeito desse fenômeno, né, na década de 90 e nos anos 2000, terem sido concentrados, né, na região sudeste, né, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, a gente, nos últimos anos, observamos uma nova geografia do crime, uma expansão, né, das mortes violentas, principalmente na região norte e região nordeste, com a expansão, né, das facções criminosas, sobretudo, né, através das ações criminosas, ações do tráfico. Então, eu trouxe esse contexto geral,
e enfatizando, né, que no ano de 2017 o Brasil apresentou o maior recorde de mortes violentas, né, desde que o Sistema de Informações de Mortalidade, o SIM, passou a coletar esse tipo de informação. E essa década de 2010, né, que já passou, ela foi apresentada como uma década com crise econômica, como eu já falei anteriormente, com a expansão das facções criminosas, a sua consolidação nos estados, a consolidação dos mercados ilícitos, o sucateamento das forças públicas, né, de segurança. Eu acho que o trabalho, né, da SANI vai contribuir muito, né, para essa questão, né. Por exemplo, o Rio Grande do Norte passou muito tempo, né, sem ter concurso público, né, para a polícia. Então, tudo isso a literatura fala, né, que contribuiu para essa expansão. Então, né, a gente discute, né, nos dados do óbvio, o conceito de CVLI, são as condutas de violência letal intencional, e agrupam causas de mortes, como homicídios dolosos, latrocínio, agressão de seguida morte, no caso da Kelly, questão do feminicídio. Então, o metadados, né, do óbvio traz esse grande panorama e traz variáveis como o perfil sociodemográfico da vítima, né, a idade, sexo, renda estimada, profissão, dentre outros, a distribuição espacial da ocorrência, né, na questão do município, bairro, micro-região, macro-região, e aí também as características da morte, né, como que ele já falou, o meio empregado, a data, o período, né, se foi de dia, tarde ou noite, a motivação, né, se foi por retaliação, por vingança, por algum motivo, tá? Então, dentre as variáveis do óbvio, a gente verificou que existe a questão da resolutividade por inquérito, né? Aqueles que chegaram a ter autoria do crime, aqueles que a polícia está em andamento, mas não chegou à autoria, e aqueles que a polícia arquivou, que está em vermelho, que a polícia não está mais investigando e não achou essa autoria. E então, a ENASP, né, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ela evidencia, né, que os estados da federação, né, não seguem um critério lógico comum, né, e eles acumulam vários casos de homicídio sem o inquérito, sem saber no inquérito qual foi o autor do crime, né. Então, segundo o NOC, né, o índice de elucidação dos crimes de homicídio no Brasil é baixo, variando entre 6% e 8% dos casos, enquanto nos Estados Unidos esse valor chega a 68% e no Reino Unido a 90%. Né? Então, a maioria dos casos de homicídio são solucionados decorre de prisão em flagrante ou da repercussão no caso dos meios de comunicação. Então, eu peguei esse dado do óbvio de resolutividade e verifiquei que na questão do Rio Grande do Norte, somente 17% dos casos de CVLI tiveram suas investigações concluídas. Na capital natal, né, esse valor é um pouco maior, de 22%, né, e aí eu fiz um mapa, né, mostrando exatamente, não sei se vocês estão vendo, exatamente para mostrar essa distribuição. A gente vê que, por exemplo, na região do Seridó, esses crimes, há uma elucidação, né? Chegam a que foi o autor do crime, enquanto que, por exemplo, na região metropolitana, esse número é baixo, né? Esse percentual, ele se torna baixo. Claro que a gente vai ver na literatura que esse alto valor percentual de municípios integrantes deve a fatores importantes como o baixo número, né, de CVLIs nesses espaços, o menor tamanho de sua população e também a menor complexidade das causas das ocorrências, né? São casos mais fáceis de serem desvendados, tá? Então, a gente vai discutir essa questão da baixa resolutividade, que é um importante passo, né, para a questão das políticas públicas e também estimular, né, o fato das polícias, né, da investigação criminal chegar na conclusão dessas penas. Então, o principal objetivo do trabalho é exatamente mostrar essa distribuição desses casos. Claro que
o meu principal intuito, eu conversei isso muito com o professor Jarvis, era exatamente trazer, né, uma questão interdisciplinar. Eu não sei muito bem o conceito, comecei a ler há 2 semanas atrás, essa questão da resolutividade. Se algum colega, né, quiser ajudar, participar, vai ser muito bem-vindo. Nós temos esses dados e acho que a gente pode trazer uma maior robustez conceitual e teórica. Então, Luciana, é isso. Aqui tá as referências e estou aberto às discussões e apontamentos. Sou Leandro. Obrigado, Pedro, pela apresentação também. Muito rica, né? Também contribuindo de forma significativa aí com o tema da gestão da violência, né? Que a gente falou mais um pouco no início. Alguém tem algum ponto a acrescentar? Eu vou fazer apenas uma sugestão, Leandro, mas não para hoje, viu, Pedro? Não é para hoje, não é para o seu trabalho. Certo. O seu trabalho está muito bem balizado. Lembrando que a gente está fazendo a discussão aqui dos resumos expandidos, mas vamos chegar noutra fase para a gente fazer a discussão dos trabalhos já completos, né? Quando chegar nessa fase dos trabalhos completos. Aí eu acho que a gente vai ter uma visão melhor dos trabalhos. Aí, nesta hipótese, a gente vai pedir os trabalhos com alguma antecedência para a gente poder ler antes, poder fazer uma... Mas eu queria só, antes de passar a palavra para os demais, lembrar que nós, assim, uma sugestão para a gente também pensar no futuro próximo, é desdobrar um pouco do que o professor Gustavo Raposo nos ofereceu, porque aí alguns já não faziam parte do grupo ainda. Foi nosso primeiro evento lá, acho que foi em janeiro ainda, janeiro para fevereiro. O professor Gustavo Raposo ia falar um pouco sobre justiça no Brasil, políticas públicas. Mas a primeira parte, eu queria ver se a gente convidava alguém para falar para o grupo sobre cultura, sabe, Pedro? Porque, assim, não que tenha que caber no seu trabalho. O seu trabalho tem um perfil estatístico, que talvez não comporte esse tipo de debate. Mas eu acho importante que a gente também tenha, que a gente plante a semente em todos do grupo aqui, de pensar em termos de cultura jurídica, sabe, no Brasil. A atividade policial, isso é mapeado em vários textos, né? Várias pesquisas. A atividade policial no Brasil era uma atividade exercida por magistrados até o meados do século XIX, quando uma reforma judiciária tirou isso dos magistrados. Quanto mais a justiça se tornou independente do poder executivo, mais o poder executivo tirou a polícia da justiça, né? Porque antes o juiz era um funcionário do Estado, né? Ele não tinha independência nenhuma. Então o chefe de polícia era um magistrado, mas era um magistrado que respondia ao governo, ao poder central, né? Portanto, ao poder, no caso do Brasil, Império, ao poder imperial. Então, o que é que aconteceu? De certa maneira, a atividade policial sempre foi uma atividade controlada pelo poder. Então, às vezes a gente tem uma ideia de que a atividade policial, o inquérito, é algo que deve ser sempre todos devem ser resolvidos, todos os crimes devem ser apurados e investigados. E nem sempre funciona assim. Sabe? Nunca foi uma expectativa no sistema brasileiro. E a polícia até hoje sofre com isso. A Polícia Federal mostra um pouco melhor performance porque é mais independente, que é mais bem estruturada. Mas assim como a Justiça da União não é exemplo de justiça no Brasil, a Polícia da União também não é exemplo de polícia judiciária no Brasil. Mas essas coisas seguem uma tradição. Não que o seu trabalho tenha que refletir isso necessariamente, mas eu acho muito importante, como pesquisador, que você compreenda isso, sabe? E compreenda que algumas mazelas são mazelas históricas no Brasil. E isso não explica o nosso futuro, mas entende o nosso presente, faz com que a gente entenda melhor o nosso presente. Então, talvez a gente possa convidar o professor Andrei Kerner, da Unicamp, ou outro pensador que tem investigação nessa área, para falar para a gente. É um passeio muito, muito legal, porque ele está falando de 100 anos atrás e parece que ele está falando hoje. Sabe? Que a gente é um pouco isso, né? Como um delegado tem pouca autonomia e pouca estrutura para trabalhar, isso tudo faz parte de uma tradição no Brasil. Agora, se o crime for importante e houver necessidade e interesse, não vai faltar estrutura para a polícia trabalhar. Mas como o crime no Brasil ele não tem esse viés, né?
ele normalmente é um crime que a criminalidade atinge aí outros setores da sociedade, é para a gente pensar, tá bom? Era a minha contribuição aí para deixar para uma sinalização para o futuro. Mas parabéns pelo trabalho. Mais alguém, gente, para a gente encerrar? Luciano, só queria reforçar também, né, quando a gente for submeter o resumo no Enajus, a gente ter o cuidado de em algum canto a gente identificar, né, que não sei se pode, né, mas acho que sim, que faz parte do grupo de pesquisa GPJus, né, acho que é interessante até para formalização do grupo, né, acho que vai ser bem importante. Sim, colocado. A Mariana, tu recorda, Mariana, se vai com o nome, o resumo vai sem nome? Vai sem nome. Inicial, eu acho que o resumo ainda para submeter. Sem nome, né? Mas o trabalho, oficial, eles, principal não, né? O artigo principal a gente descreve quem são os autores. E aí, no mínimo, a gente precisa colocar o e-mail e a formação, mas eu acredito que também possa colocar. Então, eu acho que a sugestão, então, é a gente fazer assim, no artigo principal, Leandro, dá para colocar uma nota de rodapé, ali depois do título, né, para dizer que é um trabalho produzido no programa tal, mas também dentro do grupo de pesquisa, eu acho super importante isso aí. Bom, pessoal, chegamos no nosso horário, né? Eu queria agradecer, eu vou interromper a gravação, tá? Só pedir, enquanto assessor de imprensa, né? Só pedir para